Isca, poema de Rafael Noli. Então, escrever é o modo de quem tem a palavra como isca, a palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não palavra morde a isca, alguma coisa se escreve. Uma vez que se pescou a entrelinha, podia-se com alívio jogar a palavra fora. Clarice Lispector. O autor só escreve metade do livro. Da outra metade deve se ocupar o leitor. Joseph Conrad. Essa é a minha metade. Estabelecer um início. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era uma vez. Abril é o mais cruel dos meses. Nonada, tira os que o Senhor ouviu. Eis aí uma estratégia para o poema sobreviver além da primeira página. O poema como uma narrativa, um fio de ideia puxando outra ideia. Da mesma maneira que um peixe puxa outro peixe em uma tarde de sol à beira do lago, mas só para aqueles que têm paciência, sabem esperar, conhecem um pouco dos humores das águas e conseguem, são poucos, aceitar alguns dissabores, calor, suor, mau odor, insetos, insolação. O poema como uma narrativa, um fio de ideia puxando outra ideia. Da mesma maneira que um osso puxa outro osso em um lamaçal esquecido por Deus. Mas, só para aqueles que têm coragem, pouco importam em sujar os pés e conseguem, são poucos, aceitar alguns dissabores, lama, limo, mau cheiro, lodo. Estabelecer um início, Fiat Lux. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, ao despertar de um sonho intranquilo certa manhã, no meio do caminho tinha uma pedra, nel meso del camin de nostra vita. Eis aí um subterfúgio para o poema se estender além da segunda página. Um início estabelecido, um começo pelo menos, é melhor do que nada. Já supera a página em branco. Página em branco, essa bobagem que se usa, a revelia, para se referir ao pavor da criação, com seus entraves e estorvos e bloqueios e noites de insônia. O início estabelecido, matéria bruta que vai sendo moldada para o poema se estender além do haikai e seguir sendo moldado. O início estabelecido, matéria bruta que vai sendo moldada para o poema se estender além do soneto e começar a se engraçar com as elegias, com os cantos, com as odes e seguir sendo moldado. O início estabelecido, matéria bruta que vai sendo moldada e, sem que se perceba o poema, que é feito de nada, vai sendo moldado. Um início metalinguístico, coisa mais clichê, quem sabe ainda funcione. Um início metalinguístico nesse século XXI, meu Deus, coisa mais kit, ainda funciona? Turvo, turvo, escuro, e vai clareando. Mão do sopro contra o muro e segue-se esmurrando. Azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul. E outros subterfúgios para manter o poema em seu fluxo. Rimas internas para prender o leitor. Citações de outros autores, colagens, plágios, homenagens,
para dar um ar ou dar ares de intelectualidade. E depois outros subterfúgios para manter o poema em seu fluxo. Ir colocando telha por telha até construir um telhado. Aqui, plagiando Osvaldo. E depois outros subterfúgios. Ir lutando com as palavras a luta mais vã, até romper amanhã. Aqui citando o Carlos. E depois outros subterfúgios. Ir catando feijão, soprando a palha e o oco. Ir tecendo amanhã luz balão, para cear as migalhas da mesa de João. E depois outros subterfúgios, para manter o poema em seu fluxo. O poeta é a antena parabólica nesse céu de fuligens da raça, como não foi dito por Ezra Pound. Importante para o poema manter o seu fluxo, deixar um fio solto em algum lugar para servir de isca para os incautos. Importante deixar um fio solto, um fio desencapado, para servir de armadilha para os desavisados. E uma luz se acender pálida quando esse fio for conectado mais adiante em alguma parte. E outros subterfúgios que não se revelam para manter uma aura de mistério e obrigar o leitor a escavar em busca dos ossos, em um lamaçal esquecido por Deus. Não os ossos superficiais, que esses não passam de palavras impressas na página. Obrigar o leitor, esse ser raro, a ir atrás daqueles ossos que não estão à flor do chão. Ir atrás daqueles ossos que se escondem no fundo mais fundo. Descobertos esses ossos, pouco mais que palavras impressas na página, alegrá-lo ou convencê-lo, o leitor mais raro, a ir atrás daqueles ossos que se escondem um horizonte mais abaixo. E outros subterfúgios que não se revelam para manter uma aura de mistério e obrigar o leitor a buscar o peixe dos sonhos. Aquele peixe que arrebenta a linha e não sabemos dele nada além do brilho muito rápido de seu dorso quando ele pranteia na flor da água. A inquietação de faca, segundo o poeta, que há nos peixes. E depois outros subterfúgios para manter o poema em seu fluxo e outros subterfúgios para manter uma aura de mistério. Importante. Ter uma sugestão de tema, porém não muito óbvio. Nada de fácil digestão. Importante ter uma sugestão de tema, porém não muito óbvio. Nada de mastigado em demasia, para manter o poema em seu fluxo, para manter uma aura de mistério. Importante. Brumas entre as palavras pode ser demais. Confuso e sem um mapa, o leitor se evapora. Brumas entre as estrofes talvez seja o ideal. Percebe-se o caminho adiante com certa segurança. Brumas sobre as páginas, por certo, é bruma demais. Ainda que se possa seguir tateando no escuro, ainda que se possa seguir, como um guia, um fio solto, de preferência um fio desencapado. E o vento forte, quando menos se espera, sopra, e tudo que se ocultava, de repente se mostra. Tem-se um início, não há mais volta. Há muitas técnicas e diversas estratégias para se sustentar um poema, por mais de algumas linhas. Há muitas possibilidades e várias artimanhas para se sustentar um poema, por mais de algumas estrofes. Há muitas formas e várias táticas para se sustentar um poema, por mais de algumas páginas. Sustentar no sentido amplo. Manter o poema de pé, evitar que ele caia, mantê-lo caminhando, cada palavra um passo, para ficar claro, de uma longa caminhada. Sustentar no sentido objetivo, manter o poema vivo, como se fosse algo orgânico, para evitar que dele, do poema, o leitor se perca e escape no meio da frase. Sustentar como a um animal ferido.
Um pássaro que quebrou uma das asas, por exemplo, coisa sem esperança, mas que ainda possui a alma. Sustentar, mantê-lo alimentado, como a um filhote de cão, por exemplo, que foi abandonado aonde se divisa ainda uma ponta de esperança. Sustentar no sentido de mantê-lo nutrido, como se nutre uma fogueira quando se está perdido na mata, por exemplo, e não lhe resta mais nada além da esperança. Essa palavra tão desgastada, o canto dos pássaros e um cão para lhe lamber as chagas. Sustentar o poema por mais de algumas páginas, no sentido de equilibrar, mantê-lo girando, feito um peão, numa atmosfera de calma, por exemplo, na palma da mão. Sustentar o poema por mais de algumas páginas, porém, importante, como um ou outro sobressalto inserido ao acaso ou de caso pensado, pois não se conhece motivo, pelo menos lógico ou válido, para se observar um peão que nunca pare, moto contínuo de girar. Um tropeço que o coloque fora de eixo, estamos falando do poema, ao cruzar com a linha da vida, por exemplo, como um peão girando na palma da mão, é um motivo razoável para manter a roda do leitor com todo o seu maquinário em marcha. Enquanto isso, o fluxo do poema vai se estendendo, criando um leito, ganhando volume, tema, forma. A esperança do leitor para que o peão caia, ou estamos falando do poema, o traz até aqui, no final dessa página. Ou seja, talvez aí, nesse ponto, esteja a armadilha para capturar o leitor. Para se sustentar um poema, para além do seu início metalinguístico, para além de algumas linhas, estrofes, páginas, não é preciso nada além disso. Aprisionar o olhar do leitor. O poema se forma extenso, caudaloso, enquanto o barco nele se arrasta. A atenção do leitor é esse barco. A atenção do leitor, esse barco de velas abertas, o mantém aprisionado, até agora pelo menos, e o impede de escapar pelas bordas do oceano, da página. Talvez aí, nesse ponto, esteja o segredo, esse mistério, para o poema se estender além de alguns versos. O leitor aprisionado em um panorama geral, sendo aos poucos atraído pelos detalhes. Um detalhe que aprisiona o olhar em uma comparação banal, uma mosca que pousa na página. No canto superior da página, para ser exato, ou sobre uma das letras escolhidas ao acaso. Um detalhe que aprisiona o olhar em uma comparação banal. Uma formiga que atravessa a página de uma extremidade a outra extremidade. A mosca, a formiga, esses detalhes, para complicar a metáfora, serão as rimas? Serão, por que não, os jogos de palavras? Talvez aí, nesse ponto, esteja o leitor aprisionado de um conceito geral, um livro de poemas onde só há um longo poema atrair a atenção para os detalhes. Um detalhe ainda bastante banal para aprisionar o olhar do leitor. Chamar a sua atenção com palavras, não as palavras propriamente ditas, mas o que elas sugerem para uma fratura no braço de uma criança brincando na praça. Ou mais, chamar a atenção do leitor para uma fratura debaixo da pele do braço de uma criança brincando na praça. Ou mais, chamar a atenção do leitor para uma fratura debaixo da própria carne de uma criança brincando na praça.
chamará a atenção do leitor usando um detalhe ainda bastante banal para uma fratura debaixo da pele do braço, uma fratura debaixo da própria carne, uma fratura protegida por uma camada de gaze, de gesso, de analgésicos, de uma criança brincando na praia. Em resumo, importante, chamar a atenção do leitor, esse ser raro, para o que há de enraizado e para suas diversas camadas. Como, por exemplo, para uma fratura protegida pelo gesso, onde se lê alguns nomes, observa-se um desenho confuso e um coração rabiscado com uma caneta barata. No braço, obviamente, de uma criança brincando na praça. Quem sabe essa fratura que não se vê no braço de uma criança brincando na praça, mas que sabemos que está lá. A criança, a fratura, a praça, seja o que mantenha o leitor aprisionado. Quem sabe essa fratura que não se vê no braço de uma criança brincando na praça, seja em termos de comparação tudo aquilo que corre nos subterrâneos do poema e que faz do leitor esse espeleólogo tão sagaz. Dizer o olhar do leitor é dizer tão pouco, entretanto, pela expressividade da frase, ela nos basta. Dizer o leitor aprisionado, por sua vez, é dizer demais. Entretanto, na falta de um termo melhor, esse termo nos basta. O olhar do leitor aprisionado na página, é o mesmo olhar do leitor atento ao lago, aguardando o peixe prantear na flor da água. O lago, a página. O poema, as suas palavras. O peixe, o seu sentido oculto. Para que a comparação, essa artimanha, fique bem explicada. O leitor escavando em um lamaçal, esquecido por Deus, em busca dos ossos de um animal soterrado. Os ossos de um cão que foi abandonado, por exemplo. Os ossos de um pássaro, por exemplo, que morreu após quebrar uma das asas. O leitor, esse ser raro, mergulhado dentro das páginas. Escafandrista, Aqualung. O leitor, esse ser raro, com seu olhar de raio-x, observando a fratura no braço de uma criança brincando na praça. O leitor, esse ser raro, debruçado sobre as páginas. Arqueólogo perspicaz. O olhar do leitor aprisionado nos traz até aqui, na superfície dessa página. Para se manter algum nível e fugir da comparação banal, tentar trazer o leitor para um terreno mais claro, longe das incertezas do lago, longe do lamaçal que está sendo escavado, longe da fratura no braço de uma criança, brincando na praça. Imaginar o poema como uma frondosa árvore em um lugar ameno, tendo em torno uma vila. Obviamente habitada por pessoas simpáticas. As raízes dessa árvore frondosa sendo seu sentido subterrâneo. E o poema, esse emaranhado de palavras, a árvore. Ouço as folhagens. Para manter o leitor aprisionado e o poema seguindo seu fluxo, deixar exposta algumas raízes dessa árvore, como tentáculos sobre o solo, para o leitor nelas tropeçar. Há muitas possibilidades e vários subterfúgios para se sustentar um poema, por mais de alguns instantes, ainda que não haja, pensando logicamente, nenhum motivo para se manter fluindo por mais de algumas páginas, por mais de algumas estrofes, por mais de algumas sentenças, um poema. 3 linhas curtas bastam, dizem os amantes do haikai.
Há muitas possibilidades e vários subterfúgios para se sustentar um poema, além de um lance de visão, além de um lance de dados. Ainda que não haja, pensando logicamente, nenhum motivo para tal. Dizem os nihilistas: o poema tem que ser curto, como é curta a vida de algumas pessoas. Dizem os realistas: o poema tem que ser rápido, pois é rápida a vida de algumas pessoas. Dizem, não sei precisar quem, o poema deve prezar pelo sucinto, pelo breve, um flash, um estalo, um grito. Creio que foi o crítico literário. Estão certos. Por que manter o poema respirando por aparelhos, por mais de algumas estrofes? Tudo pode ser dito com poucas palavras. Economiza-se o tempo do leitor, diz o leitor, que prefere um quarteto bem rimado, uma quadrinha ao gosto popular, uma frase bem sacada, para logo largar o livro e ir fazer coisa que o valha. E o poema, sendo curto, salva-se algumas árvores. Dizem os. Estão certos. Por que manter o poema respirando por aparelhos por mais de algumas estrofes? Para que estendê-lo por mais de algumas páginas se o leitor, esse ser raro, sequer leu os textos das pirâmides? Os textos dos sarcófagos está atrasadíssimo nos gregos. Não conhece os anais de Assurbanipal. De subterfúgios em subterfúgios e alguma estratégia. Nada de novo, de ousado, de original, o poema já deu mais esse passo. Sem ir muito além do seu início, uma fruta nunca cai longe da árvore, sem extrapolar as fronteiras da metalinguagem, o poema, essa armadilha das palavras, abre os seus braços, acena, convida para a viagem. O barco está na água e já são mais de 2 dezenas de páginas. Há, por certo, um leitor aprisionado. Seu olho aqui é fixado. Agora mesmo há um leitor preso nessa página. Seu olhar nesse ponto exato, aqui. Há um leitor aprisionado. Senão esse poema não existiria. Existe o poema que não está sendo lido? Existe o poema que se guarda em um livro fechado? Há, por certo, um leitor aprisionado. Seu olhar aqui, afixado. Do contrário, o poema não estaria aqui, nesse ponto exato. O leitor, verdadeiro demiurgo, com seu olhar aprisionado, faz do poema algo que, definitivamente, exista de verdade. Quando cai uma árvore na floresta, por exemplo, e ninguém está por perto para ouvir, será que um som é emitido? Pergunta o filósofo. Será que a árvore cai se ninguém estiver por perto para confirmar? Há, por certo, um leitor aprisionado. Seu olho aqui afixado. Do contrário, o poema não estaria aqui, nesse ponto exato. O poema sequer existiria, seria um nada, se estivesse fechado em um livro, guardado na estante, no meio de tantos outros títulos esvaziados, sendo consumido pelo tempo, pela umidade, pelas traças. O poema sequer existiria. Seria um nada se estivesse confinado em um livro, se estivesse esquecido, olvidado no meio de uma pilha de papéis mofados, aguardando o melhor momento para serem despachados para o lixão ou
na melhor das hipóteses, reciclados. O poema sequer existiria, seria um nada, se estivesse deixado de lado dentro do porta-luvas de um carro ou na estante de um escritório como um bibelô para embelezar a paisagem. O poema seria, voltamos a especular, como a árvore na floresta mais distante, aguardando alguém que se aproxime para que ela exista. Ciente em poder ousar e dominar mais uma casa, um último suspiro, quem sabe, o poema avança com a sua milícia, com a sua malícia, com o seu exército, com a sua marinha, com a sua aeronáutica e conquista essa página, a sua penúltima página. Uma árvore, nesse momento exato, cai no meio da mata.